Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Então vamos para nossa aula? Isso, vamos lá, né? Bom, hoje a gente vai falar sobre 7 tipos de mediunidade que todos os médiums gostariam de e deveriam entender, deveriam saber, né? A gente vai falar sobre qual é o maior médium que existe no planeta, tá? Isso é bem importante a gente estudar. Vamos falar sobre a diferença entre médium incorporado e médium mediunizado. Você já ouviu falar em mediunização? A gente vai falar hoje no canal. E também a gente vai falar sobre intencionar, que é uma das coisas que todos os médiums trabalhadores deveriam saber como fazer, o intencionar, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá? 7 tipos de mediunidade que todos os médiums trabalhadores, as pessoas que gostam de espiritualidade, deveriam saber, tá? Só que para entender essas mediunidades, a gente vai falar sobre os corpos espirituais. Uma linguagem diferente, mas para entender a mediunidade. Então eu vou estar lendo, porque isso também foi estudado por mim, para poder repassar para vocês. Primeiro de tudo, a gente tem um corpo físico, tá? Que é um corpo que ele é energia, que ele é matéria, certo? Depois nós temos o corpo emocional, que é o corpo das emoções. Temos o corpo mental, né, que faz parte do nosso raciocínio, da nossa inteligência, o grau que a gente estuda. E depois nós temos o corpo energético, que é formado pela energia que nos envolve, a energia que nós produzimos, né? E a energia que está em contato com cada um de nós. Corpo causal, muito importante a gente estudar sobre corpo causal aqui na nossa aula hoje, né? Uma aula avançada para estudantes e médiuns trabalhadores da Casa de Amparo. O corpo espiritual ou corpo astral, um dos mais conhecidos, né? Entende? E o corpo divino, né? Ou seja, o corpo búdico, átmico, como é chamado também, que está ligado a Deus, aos santos e aos orixás, certo? Então vamos lá. O que o médium deve entender? Tá, mas o que tem a ver os 7 corpos astrais, vai dar tosse agora, com a mediunidade, beleza? Vamos lá. Primeiro de tudo, como nós estamos na carne, nós estamos encarnados no plano físico e nós temos um corpo físico, esse corpo físico ele é uma ferramenta de auxílio aos irmãos mais necessitados, certo? E como funciona? O corpo físico ele é uma ferramenta de cura, tá? Para que a gente possa, através da imposição das mãos, através de um passe, de um reiki, de um jou-rei, de uma oração, a gente auxiliar as pessoas, estender a mão, um abraço, incentivar as pessoas. O corpo físico, ele é com certeza a nossa mediunidade de cura. Por que é feito trabalhos de passes de cura em centro espírita? Porque é usada a energia do médium, o seu ectoplasma, nesse trabalho de cura. E acima de tudo, a importância, né, dessa energia da pessoa, do corpo físico, através da imposição de mãos. Então a primeira mediunidade que a gente deve entender que a gente tem é através do corpo físico, que ele precisa ser cuidado, uma alimentação saudável, exercícios físicos, tomar bastante água. Como nós temos essa ferramenta para ser usada no plano físico, uma ferramenta que é usada através da mediunidade, né? Através do passe, da incorporação, das palestras, ela precisa ser cuidada e além de falar que é o templo do espírito. Então, nessas 7 mediunidades importantes, o corpo físico ele é usado e ele é muito importante para esse trabalho. Corpo emocional, o corpo das emoções. O que a gente tem que entender sobre isso? O nosso corpo emocional é o que sente. É um médium sensitivo, que ele consegue sentir como uma pessoa está, ele sente como está o ambiente. Quando você começar a ter uma sensibilidade em relação
a um local, a um lugar, a uma pessoa, essa mediunidade, ela está ligada ao seu corpo emocional. Por isso que a gente estuda isso para poder compreender, mas de onde é que vem essa sensibilidade? Vem de um corpo astral chamado emocional, das emoções. Para termos emoções, a gente tem que ter uma sensibilidade. Uma pessoa que não tem um certo grau de sensibilidade, ela não vai sentir emoções. E um médium, ele tem o emocional, a sensibilidade mais apurada do que uma pessoa normal. Precisamos entender isso. A outra mediunidade é do corpo racional ou o corpo mental. Esse corpo mental, essa mediunidade, eu sempre vou falar assim, ele é muito mostrado através das palestras, onde a gente, tudo aquilo que a gente estuda, que a gente aprende, o nosso grau intelectual, a gente, através do corpo mental, da inteligência, a gente consegue colocar essa mediunidade em serviço do plano espiritual. Então nós temos o corpo físico, que é um corpo, que é uma mediunidade de cura. Nós temos o corpo emocional, que é para médiuns sensíveis, sensitivos. E o corpo mental, que é o grau de intelecto de cada um, que é usado por benefício do próprio. Tem pessoas inteligentes que não usam para o benefício do próximo, mas para o benefício próprio. Eu sempre vou falar para vocês, o grande mal da humanidade é a gente pensar somente na gente e não pensar no próximo, certo? Corpo energético. O corpo energético, que é formado pela nossa energia e pelas energias dos ambientes das pessoas, essa mediunidade, ela tem o dom de limpar as pessoas. Quando uma pessoa vai dar um passe, nós já estudamos sobre acoplamento áurico, onde as auras se tocam e existe ali uma troca, né? Uma equalização, onde quem mais tem dá para quem menos tem, e além de doar, você está limpando. Então, nesse momento acontece o bocejo, muito sono, pode sentir náuseas, diarreia, vontade de vomitar, porque você está puxando as energias negativas daquela pessoa através do corpo energético, limpando ela, mas você vai se limpar também, certo? Agora, um dos tópicos assim, que eu acho mais legal do curso de hoje. A mediunidade, que ela vem através do corpo causal, tá? Gente, é muito pouco falado sobre o corpo causal, mas o corpo causal é aonde está relacionado os nossos karmas, os nossos dharmas. Mas que mediunidade seria essa? A mediunidade da gente poder transformar o nosso karma numa coisa positiva. Mediunidade, quando é trabalhada para o bem, para o auxílio das pessoas, vocês podem ter a certeza que a gente está transformando o nosso karma em dharma. E esse corpo causal, ele é como se fosse um imã. Toda negatividade de vidas passadas vai atrair pessoas com aquela energia para que você, né, possa trabalhar essa energia com aquelas pessoas e muitas vezes dizer, não, eu não quero mais isso. Quando um mentor, ele olha pra gente, ele sabe exatamente quem nós somos, porque ele consegue abrir o arquivo do corpo causal e ver ali 10, 20 reencarnações nossas, sabendo exatamente quem nós fomos em outra vida. E saber o quanto que a gente está evoluindo e o quanto que a gente não está evoluindo. Por isso, aquela frase que é falada assim, para a espiritualidade não existe mentira. Então, a mediunidade, que ela é praticada através do corpo causal, é a transformação dos nossos karmas em dharmas. Dharma, eu sempre vou falar isso, é muito legal a gente entender o dharma. Karma, todo mundo sabe o que é. Existe o karma com K e com C. O karma com K de quilo é o karma coletivo da humanidade e o karma com C é o karma pessoal de cada pessoa. E o Dharma, o que é o Dharma? É tu pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa. Essa coisa ruim não necessariamente é uma coisa ruim, mas é nós que vamos dar a finalidade para aquilo ali. Exemplos de Dharma: fogueira.
Você pode acender uma fogueira e usar aquele fogo para queimar uma pessoa, para queimar uma casa, para causar dor e destruição. Ou você pode pegar aquela fogueira e usar para iluminar um ambiente escuro, para que ninguém se machuque ali, ou usar essa fogueira, esse fogo, para aquecer pessoas. Você usa para um lado bom. Faca. Você pode usar um lado negativo a faca para dar uma facada numa pessoa, matar uma pessoa, ou para cortar seu alimento, facilitar a sua vida e de mais pessoas. Então o que acontece? O livre-arbítrio é nosso. O que nós vamos fazer com isso? Corpo espiritual. Geralmente o corpo espiritual é usado nas mediunidades de psicografia, psicofonia também, o dom da palavra, o atendimento fraterno, escrever cartas. O corpo espiritual ou o corpo astral, como é dito, é a nossa mediunidade onde nos coloca em contato com o plano espiritual para que a gente possa trazer mensagens para o plano físico. E por último, corpo divino, que é uma das coisas que a gente precisa entender, ainda mais quem trabalha com incorporação e para as pessoas que trabalham com Umbanda, né? O corpo divino é através desse corpo que você vai trazer a incorporação de guias espirituais, mentores, orixás, que nada mais são do que divindades, as 7 emanações de Deus. Só que para esse corpo divino estar em harmonia, para trazer esses seres de luz, vai tudo do nosso trabalho físico e espiritual no serviço do bem. Nossos pensamentos, nossas emoções, nossas atitudes. Agora que nós falamos das 7 mediunidades que todo médium deveria saber que todos têm, a gente vai falar sobre qual é o maior médium que existe no planeta Terra. É a mulher, tá? O maior médium que existe no planeta é a mulher. A mulher tem uma mediunidade muito maior do que o homem. Tá, mas por que tu tá falando isso, Duda? Porque assim, a mulher ela é muito mais sensível que o homem nas emoções e nos sentimentos. A mulher, quando tá para entrar no ciclo menstrual, ela fica muito mais sensível do que o homem também. E a mulher, quando ela engravida, tá? Que ela literalmente ela recebe uma incorporação de uma outra alma dentro do corpo dela, que é o bebê, que é o feto, que é o espírito que habita ela. A mulher, quando ela tem um certo grau de mediunidade e ela entra no período menstrual, parece que a mediunidade dela aflora muito mais do que uma pessoa normal. Quando a mulher está no ciclo menstrual, a mediunidade dela aflora muito mais do que uma outra mulher que não está no ciclo menstrual. E uma das coisas que a gente precisa entender é a gravidez, né? A sensibilidade de sentir a criança, de sentir como a criança está, tanto mentalmente como emocionalmente, tá? E uma outra coisa que a gente vai estudar aqui, que a gente não pode deixar, pessoal, é intencionar. O que seria intencionar? Todo médium trabalhador, quando ele passa pelas provas e expiações da vida e durante o seu dia ele encontra alguém que não estava bem, que não estava tendo um dia fácil, quando alguém pede ajuda para ele e acima de tudo, o que é o mais importante, essa pessoa ela não pode se dirigir até o centro. O que seria intencionar? É quando o médium trabalhador vai tomar um passe, ele recebe aquele passe de limpeza, mas em algum momento ele lembra de ter a intenção pela aquela pessoa que lhe pediu ajuda. Você apenas pensa naquela pessoa, pensa na dor, pensa no sofrimento, pensa naquilo que ela lhe pediu para que fosse ajudado. Muitas vezes, só pelo ato do médium de fazer essa intenção em direção a uma outra pessoa, isso vai ajudar muito a pessoa. Às vezes talvez essa pessoa não precise nem ir no centro espírita. É importante que todos vão ao centro espírita, ao templo, ao terreiro de Umbanda,
mas a gente sabe que tem pessoas que não conseguem. Então, o intencionar a pessoa que está precisando é um ato de caridade. O grande problema da humanidade é que a gente vive só pra gente. A gente tem que começar a pensar mais no próximo. O problema da introspecção, eu penso muito em mim, eu penso em mim o tempo todo. A gente tem que também aprender a pensar no próximo. E só fazer esse ato de intencionar o outro, aquilo que a pessoa te procurou durante a semana, no trabalho, em casa. Isso vale para um parente, para a esposa, para o marido, para o sogro, para a sogra, para um filho. Isso vai ajudar bastante essas pessoas a serem ajudadas. Então, todo médium deve saber sobre intencionar. Ou seja, o que seria intencionar? No momento que você vai receber um passe, uma prece, uma oração, um reiki, intenciona aquela pessoa, pensa na pessoa, pensa no problema da pessoa e queira de todo o coração, de toda a alma, que essa pessoa encontre o auxílio e ajuda dos mentores e dos guias espirituais. É um ato de bondade, é um ato de caridade, é um ato de amor e de benevolência para com o próximo. Então, eu gostaria muito que vocês pensassem nisso. Muitas vezes, a gente não precisa estar num centro espírita para intencionar uma pessoa, e nem numa igreja, mas nas nossas orações, no nosso dia a dia, parar 5 minutos para uma prece, para uma oração, e fazer a intenção, em favor do nosso próximo, que é um ato de bondade, um ato de caridade, e que mostra que realmente naquele momento ali a gente não está pensando somente na gente, certo? Um outro tópico é mediunização. O que é uma pessoa que está mediunizada? Para entender o mediunizado, nós temos que entender o incorporado, tá? Quando uma pessoa está incorporada, como é que acontece a incorporação? O espírito não entra dentro do corpo da pessoa. Aquele corpo físico é daquela pessoa. O espírito se aproxima da pessoa, onde há um acoplamento energético e áurico, aonde o espírito começa a acoplar nos chakras da pessoa e começa a tomar conta do chakra laríngeo da fala, do cérebro da pessoa e dos movimentos da pessoa. Onde a pessoa pode estar consciente ou semiconsciente. Acontece um acoplamento no processo de incorporação, mas não que o espírito adentre o corpo físico. Acontece uma possessão, isso não acontece. Possuir o corpo da pessoa. Às vezes acontece da pessoa ficar totalmente dominada pelo espírito, um processo muito parecido com possessão. Mas na verdade a pessoa está tão fraca, tão debilitada espiritualmente, que ela é tomada só pelo processo de acoplamento áurico e energético. Um médium que está firme na sua espiritualidade, nas suas orações, no seu trabalho espiritual, dificilmente ele é dominado por uma entidade das trevas. É isso que a gente precisa entender e compreender no processo de incorporação. No processo de mediunização não acontece o acoplamento, mas as mensagens são enviadas à mente do médium, aonde a pessoa está ali o tempo todo, ela não sente que tem alguém acoplado nela, mas ela fala coisas que ela diz, mas onde é que eu estou falando isso? Isso acontece muito comigo. E às vezes está falando um negócio e cara, mas eu estou falando uns negócios que parece que é para mim. Já aconteceu com você que está me assistindo aí? Você começa a falar coisas que parece que é para você. Um conselho, começa a escrever algo, parece que é para você. Mediunização, muitos médiuns ficam mediunizados. Quando eles começam a falar coisas que quando tu conhece essa pessoa, normalmente essa pessoa não fala desse jeito. Então você começa, poxa, mas que diferente que ele tá. Ele não está incorporado. Porque a incorporação muitas vezes traz o trejeito, o comportamento da entidade.
Se é um espírito sofredor, ele está sofrendo, ele está encurvado. Se é um caboclo, já está numa posição de caboclo de umbanda. Mas é a pessoa o tempo todo, só que ela começa a falar coisas diferentes. E muitas vezes no processo de mediunização, se você chegar para a pessoa e dizer assim, cara, você falou um negócio muito legal, olha, o que que tu falou? A pessoa não vai lembrar. Ela não vai lembrar porque a mensagem ela passou tão forte que o cérebro físico não conseguiu absorver e muito menos guardar. Então a gente precisa entender assim, ó, mediunização acontece com todos os médiuns. Basta que, sempre quando a gente for fazer um trabalho espiritual, uma palestra, um estudo, passe você fazer uma oração e se conectar com seus guias, com seus mentores e com Deus. A mediunização, às vezes a gente não percebe que a gente está mediunizado. E às vezes a gente percebe que a gente está mediunizado. Quando a pessoa fala, cara, eu falei um negócio que eu não sei de onde que eu falei isso pra ti, mas eu tô te falando. Não sou eu falando, mas eu tô sentindo que tem uma mensagem pra ti. Porque o que acontece assim? Muitas vezes o mentor da pessoa quer dar um conselho pra pessoa, mas a pessoa tá tão impregnada dentro daquele casulo que ela não consegue ouvir. Então a pessoa não consegue ouvir os conselhos do mentor dela. Esse mentor vai levar essa pessoa até um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, e vai usar o mentor dessa amiga para dizer, cara, eu tô tentando dar conselhos para ela, mas eu não tô conseguindo, me ajuda. E o mentor vai dizer, então o que tem que dizer para ela que eu vou falar através do meu irmão encarnado que tá aqui? E aí começa a vir a mediunização. A pessoa começa a ouvir e brota dentro da cabeça dele, assim, a mensagem que é falada. Então o que acontece, assim, a mediunização que ela acontece com seres elevados, a nossa energia precisa estar elevada. Por isso que é o importante da gente cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do físico e também cuidar do nosso emocional. E muitas vezes nesse processo do mediunizado, que acontece dois processos no mediunizado, que é assim, você se perceber que você está tendo uma mediunização nas palavras e naquilo que você pensa e deixar acontecer, esse é um processo que acontece. E o segundo é quando você está com uma pessoa e a pessoa começa a te dar mensagens que tu fica assim, poxa, mas cara, que impressionante isso que a pessoa está falando, assim, sabe? Então você começa a perceber isso aí. E geralmente a gente percebe o mediunizado numa outra pessoa quando você conhece muito bem essa pessoa e você percebe que tem palavras ali que não são dela. E aí você começa a perceber, tem mensagem pra mim aí. Isso acontece muito comigo, às vezes eu conversando com pessoas, eu percebo que vem mensagens, às vezes eu não estou conseguindo ouvir os meus mentores, os meus guias, e graças a Deus eles são incríveis e eles conseguem passar essa mensagem através de outras pessoas. E eles sabem que são pessoas que eu confio, que eu tenho maior respeito, admiração, e vem exatamente por essas pessoas. Então, assim, todo médium deve saber a diferença entre estar incorporado, onde já existe todo o acoplamento áurico, onde muitas vezes o cérebro do médium é dominado pela entidade na incorporação, não 100% dominado, as cordas vocais, os braços pelo chakra humeral, né? E na mediunização não existe esse acoplamento, é apenas enviado a mensagem telepaticamente do mentor para o encarnado, onde ele recebe e ele começa a falar. É mais ou menos uma coisa assim, você está conversando com uma pessoa e você percebe que brota dentro da sua cabeça assim, mensagens e informações muito interessantes e importantes, principalmente para aquela pessoa que está ouvindo ali. E você fala e você percebe que naquele momento assim, parece que a pessoa
tocou o coração da pessoa aquelas tuas palavras ali. E você pode ver ali, com certeza, todo o trabalho da espiritualidade juntamente com você, com a sua mediunidade a serviço do bem e da caridade. Então, gente, esses são os tópicos da aula de hoje, tá? A gente saber sobre o que é mediunizado. Será que você já teve mediunizado? Será que você já teve em algum momento da sua vida precisando de conselhos e alguma pessoa esteve mediunizada e lhe passou mensagens? O maior médium que existe são as mulheres. As mulheres têm uma sensibilidade muito grande, são mais sensíveis, são mais amorosas, mas principalmente no ciclo menstrual. A mulher fica muito sensível. E ainda mais na gravidez. Muita sensibilidade aflora na mulher e principalmente mediunidade acaba aflorando naquele processo ali. A mulher chora mais, fica mais sensível, sente mais coisas, entende? Então, por as mulheres amarem demais, elas têm uma sensibilidade muito grande, que coloca ela no patamar de médiuns excelentes no trabalho da espiritualidade. Porque eu sempre falo que nós, homens, a gente deveria fazer um cursinho com as mulheres para aprender a amar, porque elas sabem amar de uma forma assim que é impressionante. Falamos sobre as 7 características de um médium, né? Os 7 corpos, as 7 mediunidades que todo médium tem: corpo físico, a doação do corpo físico, passe, a energia pessoal da pessoa que é transmitida através do corpo físico, a mediunidade do corpo emocional, que é através da sensibilidade. Não existe emoção sem sentir. Você sente, você tem uma emoção. Então, todo médium sensitivo, o legal do curso é você estar ligado ao corpo emocional. O corpo racional é a mente, é o intelecto, é as palavras, palestra, você usar a sua inteligência em favor ao próximo. O corpo energético, né, que tem o dom de limpar as pessoas e limpar os ambientes, conforme a sua energia. Por isso que é tão importante que a gente possa cuidar da nossa energia todos os dias, através de preces, orações, meditações. O exercício físico ajuda muito, a gente precisa entender isso aí, tá? E o corpo causal, que é um carro-chefe aqui, que poucas pessoas falam, mas no corpo causal, ali está os nossos registros acásticos, aonde ali está gravado, nos arquivos, todas as nossas vidas passadas, todos os nossos karmas. E nesse corpo causal, a gente vai atrair os nossos karmas para que sejam testados nessa vida os nossos comportamentos negativos. Nesse processo do orai e vigiai e de autoconhecimento, para que a gente não possa repetir os mesmos erros que a gente já cometeu em vidas passadas. Isso é bem importante. E acima de tudo, saber quais são os nossos defeitos e buscar mudar isso aí. É preciso mudar isso aí. Saber, poxa, eu tenho tendência para isso, eu não posso mais fazer isso. A gente tem o dom de mudar a nossa vida e a gente pode mudar ela, basta a gente querer. Corpo espiritual, né, que é através da incorporação, da psicofania, certo? Psicofonia, né, onde a gente trabalha espiritual. E o divino é quando através da incorporação, o divino acontece assim: incorporação de seres de luz, onde você tem que estar numa sintonia muito elevada, muito boa, para receber as informações, receber a incorporação de um guia, de um mentor, de um orixá, né? Para que a gente possa trazer essas informações, essas bênçãos para o plano físico. Bom, gente, a aula de hoje é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E a gente vai ter muita aula aí, tá? E a gente vai postar todas elas para vocês. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus. Não esqueçam a sua espiritualidade, principalmente nesse momento de quarentena. Eu acho que agora sim é o momento da gente colocar em prática, sim, a nossa espiritualidade, tá?
E nesse momento que a gente está sozinho, ficar com a gente mesmo, se amando, se respeitando e se apoiando, certo? Fique com Deus.